Olá, esse é o podcast Resumão da Engenharia de 24 de novembro de 2025. Eu sou Rodolfo Dias Pais e vou contar aqui o que o Instituto de Engenharia e a Convisão CNC selecionaram de bom para você. Confira os assuntos que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Em Belém do Pará, a Conferência Internacional sobre o Clima, COP30, prosseguiu com força na semana. Entre os destaques está o anúncio de que a Alemanha deve contribuir com 1 bilhão de euros para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. A informação veio após uma declaração desastrosa do primeiro-ministro alemão Friedrich Merz acerca da cidade de Belém. O TFFF é um mecanismo financeiro proposto pelo Brasil que usa um modelo de investimento de renda fixa para gerar recursos destinados à conservação de florestas tropicais. Não é um fundo de doações. O lucro das aplicações será usado para remunerar países que mantêm suas florestas em pé. Durante um encontro ministerial de alto nível na COP30, foi anunciada uma força-tarefa oceânica liderada pelo Brasil e pela França. A ideia é inserir os oceanos em um mecanismo global de integração de soluções marinhas nos planos climáticos nacionais, além de estimular os países a estabelecerem metas de proteção ao oceano. No total, 17 países já aderiram. Foi lançado também o Plano de Investimento em Agricultura Resiliente para a Degradação Zero de Terras, que já recebeu a adesão de 8 países, entre eles Canadá, Alemanha, Japão e Reino Unido. Na África, o governo do Egito concluiu a perfuração de um novo poço no campo de gás natural de Zohr, localizado nas águas do mar Mediterrâneo. A conclusão é que haverá uma capacidade estimada de produção em torno de 2 bilhões de metros cúbicos de gás diários. Em barris equivalentes de petróleo, é aproximadamente 12,5 milhões de barris por dia. Para efeito de comparação, o Brasil produz diariamente cerca de 4 milhões de barris de petróleo. A descoberta reforça a posição do país de substituir gradativamente a matriz energética de combustíveis fósseis. Voltando ao Brasil, o destaque negativo ficou por conta da determinação do Banco Central de liquidação do Banco Master, fruto de investigação da Polícia Federal que culminou com a prisão do dono do banco. Estima-se um rombo de 12 bilhões de reais, originários de 50 bilhões de reais em CDBs e CDIs, lastreados majoritariamente em ativos de baixa liquidez. A Justiça afastou temporariamente o presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, que há alguns meses tentou comprar o Banco Master. Em um ano, o BRB transferiu cerca de 16 bilhões de reais para o Master. A Polícia Federal está investigando fundos de previdência de governos estaduais e municipais que nele investiram. Somente o Rio Previdência, responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões a 235 mil servidores inativos no Rio de Janeiro, aplicou 2 bilhões e 600 milhões de reais em fundos liderados pelo Banco Master. O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal na vaga aberta por Luiz Roberto Barroso, que optou por aposentadoria antecipada. Jorge Messias ingressou na Advocacia Geral da União, na carreira de Procurador da Fazenda Nacional em 2007. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil durante o governo Dilma Rousseff. Também exerceu os cargos de Procurador do Banco Central e do BNDES. Foi secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e assistente parlamentar do senador Jacques Wagner, do PT, Bahia. Aproveite este podcast para anunciar seus produtos e serviços à nossa audiência qualificada. Certamente engenheiros e profissionais das diversas áreas querem muito saber o que a sua empresa pode trazer de benefícios para o setor de engenharia e construção. Cada episódio do Resumão da Engenharia atinge mais de 20 mil ouvintes em todo o Brasil e pode alavancar os resultados de comunicação da sua empresa. Não perca essa oportunidade. Entre já no site do Instituto de Engenharia e saiba como anunciar. A Semana Nacional da Engenharia 2025, realizada no Instituto de Engenharia, com apoio da Convisão CNC, trouxe neste ano 15 seminários, além do prêmio Melhores e Maiores Obras. A sua cerimônia de abertura trouxe luz a diversos temas. O presidente do Instituto, José Eduardo Jardim, contou um pouco sobre a organização dos assuntos para debate. Neste ano, nos reunimos com os presidentes das diversas entidades parceiras, apresentamos a grade preliminar e discutimos os gargalos
as transformações da engenharia, as inovações de cada nicho, para irmos moldando a programação dos seminários de debates que farão parte desses 5 dias. Como disse à época, a colaboração mútua é de extrema importância para a engenharia nacional. E essa conversa com as entidades só engrandeceu o evento. Assim, nessa semana, temas como sustentabilidade, transporte urbano, energia, urbanismo, rodovias, qualificação de mão de obra, investimentos, mineração e petróleo, ensino e inteligência artificial farão parte dos mais de 15 seminários com a participação de 80 palestrantes, entre gestores públicos, profissionais da iniciativa privada, representantes das entidades, academia e corpo técnico do Instituto de Engenharia. Regis Guilhem Oliveira, diretor da Convisão CNC, exemplificando os temas necessários para a pauta, destacou na cerimônia de abertura que o Instituto havia recebido o ex-embaixador Rubens Barbosa. Ele apresentou uma proposta de posicionamento estratégico do Brasil frente ao mundo e Regis deu sua visão sobre o espírito da Semana Nacional da Engenharia. Se referenciou também às ações apresentadas por Marisa Maia de Barros, subsecretária de Energia e Mineração da CEMIL, do governo do estado de São Paulo. Ouça um trecho. Nós, aqui no Instituto, desenvolvemos uma apresentação desse trabalho e eu acho que ele serve de exemplo para a gente ampliar as iniciativas em cima de a gente propor mais ações estruturantes, mais temas que a gente precisa pensar no Brasil daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Eu acho que, por todo um panorama que o país viveu nos últimos tempos, com um certo acirramento político, a gente tem se preocupado muito em posições e acaba-se tendo uma geração de pessimismo, uma certa briga forte, que eu acho que a gente precisa dar um rumo no país com coisas positivas. Por que pessimismo? Como a secretária falou, nós estamos fazendo muita coisa. Se a gente for ver o governo do estado, o governo federal, o governo municipal, a gente está fazendo muita coisa, a iniciativa privada está fazendo muita coisa. Nós temos muito trabalho de engenharia, apesar de que nós temos deficiências, a gente precisa fazer muito mais. Então, a gente não pode ser pessimista considerando o que nós temos a fazer. Um assunto que permeou a maioria dos seminários do evento foi a questão de formação de engenheiros. Marcos Monteiro, secretário da CIURB da Prefeitura de São Paulo, trouxe uma visão. A gente entende que a engenharia efetivamente é importante para o país. Nós, como entidades, como gestão pública, temos que começar a pensar o que leva o jovem hoje a preferir outras áreas, preferir outras profissões e não mais escolher engenharia. Eu, na Mauá, eu dava aula para turmas de 120, não 120 dividido em várias turmas, e hoje minha turma de 4º ano na Mauá tem apenas 30 alunos. Então, a gente tem que pensar efetivamente como mobilizar esses jovens, como mostrar para esses jovens aquela paixão que a gente sente pela nossa profissão, né? Eu acho que ninguém tem dúvida o aprendizado diário que a gente tem nessa profissão, o quanto é prazeroso trabalhar, os desafios que a gente enfrenta, os problemas que a gente enfrenta, e como mobilizar esses jovens para que voltem para a engenharia e para que a gente garanta o futuro do nosso país. O conteúdo completo de todos os seminários e da cerimônia de abertura da Semana Nacional da Engenharia podem ser vistos no site do Instituto de Engenharia e no convisão.com. Agora, Solange Camilles, direto da redação da CNC, a Central de Notícias da Construção, traz os principais destaques da semana. Solange. No norte do país, foi inaugurada a ponte sobre o rio Araguaia, que conecta Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, pela BR-153. A ponte foi construída pelo método de balanço sucessivo, técnica em que a estrutura é executada em etapas simétricas a partir de pilares centrais, utilizando segmentos conhecidos como aduelas. No total, são 44 pilares, formando uma ponte moderna, sólida e segura. Executada pelo DENIT, a obra tem mais de 2.000 metros de extensão e recebeu um investimento de R$ 232 milhões.
Atuando nos segmentos de atacado e varejo em Santa Catarina, o Grupo ZAT estuda implantar sua primeira unidade no estado do Rio Grande do Sul. O município escolhido foi Santo Ângelo, localizado a cerca de 450 quilômetros de Porto Alegre. A loja, prevista para inaugurar em 2026, terá 10 mil metros quadrados de área, receberá cerca de 35 milhões de reais em investimento e será instalada no terreno da antiga estação rodoviária da cidade. O projeto da Contegran para a construção de uma usina de açúcar no município de Prado, no extremo sul da Bahia, entrou em uma nova fase de desenvolvimento. O processo avançou e o empreendimento já está na etapa inicial de obras. A previsão de conclusão é até dezembro de 2026, podendo ser estendida para abril de 2027. Por sigilo contratual, a empresa ainda não revela o nome da construtora responsável. O investimento total na proposta poderá chegar a R$1 bilhão e deve gerar cerca de 2 mil empregos diretos ao longo da execução. Você já imaginou ter acesso fácil aos mais importantes empreendimentos em fase de estudo ou execução no país? Com o Sistema Convisão, isso é possível. A plataforma pioneira na identificação de projetos e obras ajuda a sua equipe comercial a ir além do alcance tradicional. Com o Sistema Convisão, você identifica novas oportunidades, sabe dos contatos de forma rápida e segura e ainda se antecipa à concorrência. Tudo isso para que sua prospecção seja mais estratégica, eficiente e cheia de resultados. Sistema Convisão, oportunidades para ajudar nos seus negócios. Na Semana Nacional da Engenharia 2025, um dos painéis de seminário foi Sustentabilidade, Biocombustíveis e Descarbonização. Jorge Paulos, conselheiro do Instituto de Engenharia, fez uma colocação sobre propostas para a COP30. Não é mais uma COP para negociar, criar novos acordos, mas sim uma COP em que a gente vai falar sobre o que a gente vai colocar em prática. E nesse contexto da COP30, eu queria ouvir a reflexão de vocês sobre medidas de curto prazo. O que é fácil de implantar rápido e geopoliticamente, quais são ações e tecnologias que podem interessar para o Brasil como um promotor, de tecnologia. Leidiane Ferronato Mariani, diretora executiva da Amplum Biogás, apresentou uma ideia e Simone Cotrufo França, coordenadora de tecnologias renováveis do Instituto de Engenharia, complementou. Ouça um trecho. Esse mesmo potencial, esse mesmo resíduo, esse efluente que pode produzir biogás e biometano, é um combustível que tem uma pegada de carbono de 9 gramas de CO2 equivalente por megajoule, sendo que o diesel é mais de 80, acho que é 87. Então, a gente consegue aí uma redução de emissões de mais de 90% devido ao biometano, Então, é realmente impactante. E não é só no estado de São Paulo, então acho que é bem importante isso, Eu vim para apresentar São Paulo, mas todos os estados do Brasil têm potencial, têm resíduos, têm efluentes, têm esse potencial e têm demanda. Então, eu acho que o biometano é uma low-hanging fruit, eu acho que é no curto prazo, tanto que já está acontecendo teve uma mudança muito importante, nos últimos, 2 anos, o setor, muita coisa acontecendo, muitos investimentos, o que seria essencial no curto prazo é planejamento, de iniciativa privada e poder público, entender aonde são esses polos regionais para desenvolvimento. E aí, no longo prazo, é uma questão de Estado, não é uma questão de governo, Tem que ser alguma implementação que vá incentivando o desenvolvimento da infraestrutura de gasodutos nessas regiões, para a gente realmente garantir o impacto local. E isso pode ser aplicado também em outros países da América Latina e Caribe, também, por exemplo. Então, o Brasil, inclusive, levando conhecimento, levando tecnologias para esses países, e é algo que está na Europa se desenvolvendo já fortemente, Estados Unidos. Então, eu acho que é um exemplo de juntar vários atores e avançar nesse tema. E usando o biometano em caminhões, por exemplo, facilita muito, porque já tem essa tecnologia, Não precisa fazer mais nada, não precisa mais ninguém inventar nenhuma roda. E tanto a gente tem aqui, tanto como o Cleiton estava falando, que realmente, às vezes, a gente tem uma tecnologia aqui que não... vamos falar das montadoras, A maioria está lá na Europa, na Alemanha. E eles mandam, a sede está lá. Então, a gente
a gente às vezes não consegue tirar uma coisa daqui para levar para eles, né? Então, muitas vezes a gente tem que aceitar o que eles mandam para nós. Então, assim, essa tecnologia tem lá, né? Os alemães têm lá o caminhão rodando a gás. Então, é uma coisa que facilita para todos, né? Eu acho que isso seria o mais rápido, o mais prático. O painel contou também com a participação de Cleiton Barcelos Abel, engenheiro do Instituto Mauá de Tecnologia, e Paulo Coutinho, conselheiro do Cinicom. O conteúdo completo deste seminário e também dos outros 14 temas da Semana Nacional da Engenharia pode ser visto no iengenharia.org.br ou no convisão.com. A última notícia desse resumão repercute pelo país a prisão preventiva antecipada do ex-presidente Jair Bolsonaro, já condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado, entre outros. O presidente Lula afirmou, abre aspas, a justiça decidiu, está decidido, todo mundo sabe o que ele fez, fecha aspas. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, do PL, considerou que, abre aspas, prender o presidente Jair Bolsonaro, que já cumpria prisão domiciliar há mais de 100 dias, está debilitado e sequer é acusado formalmente, é uma aberração, fecha aspas. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT Ceará, disse que, abre aspas, a decisão foi tomada com base na garantia da ordem pública e determina que ele permaneça detido enquanto avançam as investigações. O país vive um momento histórico, quem atacou a democracia vai pagar por isso, fecha aspas. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP Alagoas, expressou que, abre aspas, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro não se justifica e reabre as feridas da polarização política que turva o futuro do Brasil. Nenhum país pode se orgulhar de ter seus últimos presidentes presos. Fecha aspas. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que, abre aspas, a medida é severa e injusta, especialmente em um momento em que a saúde do ex-presidente inspira cuidados. Fecha aspas. Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, afirmou que, abre aspas, a prisão preventiva segue rigorosamente os ritos do devido processo legal observado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria-Geral da República em cada etapa da ação penal contra a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Fecha aspas. Bem, ficamos por aqui e esperamos ter ajudado a construir a sua semana. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem, no próximo Resumão da Engenharia.